Oi, eu sou Guelcia Crusco e este é o meu diário virtual. E no relato de hoje eu vou contar para vocês mais uma premonição que eu tive que ia acontecer comigo. Eu ia ser assaltada. Eu tive essa premonição uma semana antes. Eu confesso para vocês que foi bastante tenso isso, porque eu tinha um compromisso sério, eu não podia adiar e eu não sabia quando que iria acontecer, então, o assalto, né? E por conta disso, gerou uma tensão sobre esta premonição. E como eu vi que não ia ter jeito de evitar, por causa do meu compromisso e também pelo fato de eu não saber o dia que isso ia acontecer, eu já comecei a orar, gente. Eu já comecei a orar e, e, e eu pensei, seja o que Deus quiser, porque eu não posso adiar o meu compromisso, era um compromisso sério, né? Por conta de ter medo de um assalto que eu ia sofrer, né? Então, é difícil, né? Mas eu passei então a fazer preces, né, quando eu saía de casa e quando eu retornava. E de fato, realmente, esta tentativa de assalto realmente aconteceu, assim como eu havia previsto, né, na premonição. Eu vou contar em detalhes, então, este acontecimento que foi tenso, sabe? Foi tenso, mas graças a Deus tudo terminou bem. É, eu consegui sair de uma forma que não houve nada, né? Não houve assalto, não houve nada. Mas isso porque eu estava muito atenta, muito alerta, né? Devido à premonição que eu havia tido. Bom, como eu falei para vocês, uma semana antes, então, eu já sabia que eu iria sofrer uma tentativa de assalto. Ia ser à noite, eu não sabia o dia da semana e eu fiquei muito preocupada, gente, porque eu já fui assaltada na rua, né? Quase morri por conta de um assalto, né? O cara queria levar meu celular e por conta disso fui agredida e tudo mais. Então eu fiquei muito tensa, sabe? E tem certas coisas, certas premonições que não tem como a gente evitar, né? Eu sabia que ia acontecer comigo, eu sabia que eu iria sofrer, né, um assalto. Só que eu não sabia que dia, que hora, eu não sabia nada. Então comecei a orar, pedir proteção e tudo. E conforme os dias foram passando, aquela angústia, né? Aquela tristeza, um pouco de medo, sabe? De sair também na rua e, e acontecer de fato o assalto, né? E ser agredida. Foi bastante complicado isso, sabe, gente? Mas eu entreguei nas mãos de Deus e eu fui, né, para o meu compromisso. A semana chegou e, como eu falei para vocês, eu tinha um compromisso muito sério, não podia adiar. E eu também não ia ficar dentro de casa com medo de sair na rua, né? Deixar de fazer minhas coisas por conta de uma premonição que eu tive que envolvia um assalto comigo. Então, é, na semana que eu tinha um compromisso, fui para o compromisso e conforme ia chegando mais perto, né, desta premonição, gente, mais angustiada eu ficava, mais triste, sabe? Mais apreensiva também. Então, quando ia chegando mais perto, assim, aquela angústia, sabe? Aquela cisma, aquele medo. Enfim, acabei indo para o compromisso, né? Então, passou segunda, terça, quarta, quinta-feira era o compromisso. E eu fui. E o assalto aconteceu realmente na quinta-feira, no dia que eu estava retornando, né, deste compromisso.
E, como eu falei para vocês, aquela angústia, aquela coisa intensa. E eu saí da minha casa em prece e saí do compromisso também de volta para casa em prece. E mesmo assim, gente, aquela angústia não passava, sabe? E na premonição eu tinha visto assim a tentativa de assalto comigo, né? E eu sabia que não ia dar certo, né? O cara não iria conseguir me assaltar. Eu vi isso na premonição, né? O cara realmente ele ia me assaltar, mas como eu fui mais esperta, acabou que não aconteceu o assalto. Mas na premonição, eu vi o cara tentando me assaltar e eu vi que ele não ia ter êxito também nesta tentativa de assalto. Bom, então quando eu vinha retornando para casa, eu vinha assim em oração, muito apreensiva, sabe? Muito apreensiva, mas eu vinha para casa, vinha orando e de repente, gente, eu entro numa rua que não tinha movimento, tinha iluminação, mas pouquíssimo movimento. Entro nessa rua, passei em frente de um clube, era uma avenida, é uma avenida, passei em frente do clube e segui meu caminho, né? O trajeto de volta para casa. E de repente, assim, coisa de um quarteirão à frente, tinha um cara que estava me observando, sabe? Eu acho que ele já tinha, assim, me olhado, me observado outras vezes. Eu não sei, sabe, gente, mas eu achei tão esquisito, né? Aquele cara lá parado, esperando. Eu não sei se ele também poderia assaltar outra pessoa, mas enfim, eu não sei explicar, eu só sei que o cara estava lá, ele estava olhando para mim. Assim que ele me viu, ele já deu então alguns passos para frente e virou a esquina. E eu, como já estava com essa angústia, né, com essa preocupação desse assalto, na hora que eu vi o cara olhando para mim e de repente ele andar e virar a esquina, gente, na hora eu falei: esse cara vai me assaltar. Mas eu não tive dúvida nenhuma, sabe? Eu senti que eu tinha certeza absoluta que aquele cara ia me assaltar. Ele só não conseguiu assaltar porque eu voltei para trás. Então, quando eu vi aquele cara, que ele virou a esquina, e na hora veio na minha mente, esse cara vai me assaltar. Aí eu parei no meio da rua, gente. Eu dei a meia volta, voltei para trás. Como eu falei para vocês, eu tinha passado em frente de um clube e tinha alguns rapazes, né, algumas pessoas na frente desse clube conversando e eles viram que eu estava no meio do quarteirão, eles viram o cara lá na frente e eles viram que eu voltei para trás, né? Eu voltei para trás e eu fiquei apreensiva. Eu falei, meu Deus, e agora? Para onde que eu vou, né? Eu não sabia se o cara tinha virado o quarteirão, se estava no meio do quarteirão esperando, porque era caminho meu, ele estava no caminho da minha casa, né? No trajeto. Então eu não sabia que ponto que ele estava me esperando. Então eu fiquei com muito medo, para falar a verdade, sabe? Pelo fato de não saber para onde ir, para que lado ir e não saber onde aquele cara estava, né? Então eu voltei para trás e alguns rapazes ali que estavam em frente do clube, eles perceberam e eles perguntaram para mim: algum problema? Tá acontecendo alguma coisa? Eu falei: tá. Eu falei assim: tinha um cara lá na frente, ele vai me assaltar. Aí os caras, eles tinham visto o rapaz também parado, né? Aí ele falou assim: você quer que a gente vá com você até lá na frente? Eu falei: ah, eu quero. Então, três rapazes, então,
me acompanhou até na metade do caminho de volta para minha casa. Eu não vi, eu e aqueles rapazes, nós não vimos aquele outro cara que se escondeu, né? Que virou o quarteirão ali, que estava me esperando para assaltar, a gente não viu. Esses três rapazes, eles vieram comigo até na metade do caminho para minha casa. Quando eu vi que eu já estava num lugar mais movimentado, numa outra avenida, que tinha bastante fluxo de carros e pessoas, aí eu falei para eles que a minha casa já estava bem perto e que se eles quisessem voltar, eu agradeceria, né, que já estava tudo bem e eu já estava mais tranquila porque estava perto da minha casa, tinha bastante gente na rua e assim então eles retornaram. Eu agradeci e eles voltaram para trás, né? Gente, mas foi por pouco que este assalto não acontece comigo. Foi por muito pouco. Só não aconteceu porque na hora eu já logo me toquei. Eu falei, aquele cara vai me assaltar. Eu tinha certeza absoluta que eu ia ser assaltada. Se eu não tivesse dado a meia volta e voltado para trás e tivesse ido sozinha no trajeto da minha casa, aquele rapaz com certeza teria me assaltado. Ele só não teve êxito porque eu fui mais inteligente e fui esperta, né? E eu voltei para trás. É só por isso que o assalto não aconteceu. Então, para vocês verem como é essa coisa da premonição, né? Realmente aconteceu do jeito que eu havia previsto, sentido, né? Visto na premonição. Aquela tentativa de assalto e, e o cara não tendo êxito, né? Na tentativa de assalto. Eu vi isso na premonição. E depois aconteceu de fato isso. Ele ia me assaltar, mas não teve êxito porque eu fui mais esperta, fui inteligente. Eu senti ali a coisa no ar, sabe? E eu falei para mim mesma, aquele cara vai me assaltar. Foi onde eu voltei para trás e o assalto não aconteceu, graças a Deus. Mas foi bastante tenso passar por isso, gente. E essa premonição aconteceu o ano passado. E é isso, né? Então, de vez em quando eu tenho essas premonições comigo, com outras pessoas. É uma angústia, sabe, gente? É uma angústia, como eu já falei no outro vídeo, né? Que eu falo de premonições. É uma angústia. E eu, quando isso acontece, não tenho o que fazer. O negócio é orar, ter fé e pedir proteção. E ficar esperta, né? Fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Mas, graças a Deus, nesta premonição, eu não vi êxito, né? Do cara me assaltando, né? Tentando me assaltar. Eu não vi êxito. Mas na premonição que eu já tive, que eu já falei para vocês, eu me vi sendo agredida pelo bandido, né? O cara me agrediu tudo por causa do meu celular, né? Queria roubar meu celular, minha bolsa e com isso ele me agrediu muito, me machucou e tudo. Eu vi também essas agressões naquela premonição, diferente desta, que eu não vi agressão, não vi nada, e eu também não vi o assalto sendo concretizado, apenas a tentativa fracassada, né? Graças a Deus, de assalto que não deu certo. E é isso. É, é muito tenso quando acontece isso, né? Mas a gente não sabe o dia, não sabe a hora. Então, a melhor coisa a fazer é orar e entregar tudo nas mãos de Deus e pedir muita proteção. E assim a gente vai, né? A gente vai passando por essas
essas coisas, esses acontecimentos, muitas das vezes não tem como evitar e, de fato, realmente acontece. Então é isso. Beijo.